Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 15 de junho de 2021, são 22 horas e 15 minutos. Lição 4 da classe de juvenis, questões difíceis do nosso tempo. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma questão bem delicada que está acontecendo no Brasil e no mundo. A legalização das drogas, uma ideia maligna. Essa é a nossa lição 4. Começando respondendo a hora da revisão. Resposta número 1, Uruguai. Resposta número 2, porque é pecado e vai levar muitos para o inferno. Resposta número 3, a legalização vai acabar com o tráfico. Resposta número 4, o diabo e seus demônios. Resposta número 5, de certa forma, a resposta é pessoal, mas como crentes não podemos concordar com a legalização das drogas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Bom, o que são drogas, né? A gente vai tratar um pouco sobre a questão do que é a ideia de droga. E também você precisa compreender que a droga, ela é, de fato, uma ideia maligna. E há uma questão sobre a legalização das drogas que precisa ser dito, que para mim é o ponto X da questão. O fato de um país legalizar por lei uma droga, isso não quer dizer que ela seja moral, ética e correta. Muito pelo contrário, aqui nós temos um bom exemplo de uma lei que em alguns países, como tem alguns países, Jamaica, Colômbia, Estados Unidos, Uruguai, por exemplo, Holanda, que já legalizaram o uso da maconha. Também o Canadá, né? Então veja que, inclusive, o Canadá tem algumas leis bem estranhas, bem estranhas. São leis que é lei, é legalizado, mas não é moral. E muitas delas são contra a palavra do Senhor. E essa é uma delas. Muitas das vezes as pessoas acham que por ser lei, está legalizado, é correto fazer. Não, não é correto fazer, mesmo se for legalizado. Introdução. A legalização das drogas vem sendo discutida em alguns países do mundo. No ano 2013, o Uruguai aprovou a produção, distribuição e a venda da maconha. Isso confirma que, de fato, os dias são extremamente maus. A questão da legalização das drogas está na pauta das discussões de alguns partidos políticos. Enquanto alguns grupos defendem abertamente a legalização, a Igreja do Senhor Jesus, que é a luz do mundo e sal da terra, na sua mensagem, deve assumir uma posição contrária, pois não podemos concordar com o modo de pensar deste mundo que jaz no maligno. Veja que a questão da legalização vai ser contra os princípios bíblicos. E alguns partidos políticos, principalmente os partidos que são ditos, conhecidos como partidos de esquerda, são partidos que geralmente, não sei todos, mas a grande maioria dos partidos que são de esquerda, como o PSOL e o PT, por exemplo, só para dar dois exemplos, são a favor da legalização das drogas. De contrapartida, há políticos que são contrários e por isso que ainda não foi de fato feito a lei, né? A lei ainda não foi aprovada justamente porque existe o lado que é contra e o lado a favor. Independente da discussão, porque isso aqui é uma questão de caráter político em primeiro lugar, né? Na verdade, nós sabemos que em primeiro lugar, na verdade, é maligno, mas no tratado no Brasil, por exemplo, vem de uma questão política. Então vamos dividir o ponto. O primeiro ponto é o ponto da esfera espiritual. Espiritualmente, sabemos que isso é uma ferramenta do adversário, do maligno, é uma ideia maligna. O diabo quer implantar a legalização das drogas, porque legalizando as drogas, as pessoas vão se destruir. Vão se destruindo, isso vai causar vários pecados, consequentemente essas pessoas irão para a eternidade sem Jesus, portanto irão para o inferno. Então veja que existe um outro ponto. O outro ponto da questão humana, principalmente aqui no Brasil, é uma questão política, porque muitos deles que querem a aprovação
da legalização da maconha, por exemplo, a maconha que é o principal, em partes das drogas chamadas as drogas não legalizadas, a maconha é, na verdade, a droga, a porta de entrada, né, para as demais drogas. O fumo, por exemplo, e o álcool são são drogas legalizadas, mas que também, da mesma forma, também destrói o ser humano. Então nós veremos nessa lição que as drogas ela vai trazer grandes males. Inclusive você que é jovem, você precisa ter cuidado com quem você anda. Isso porque, como a Bíblia diz, que as más companhias corrompem os bons costumes. E o ponto a de ser falado, que na verdade, muitas das vezes seus pais vão sempre te orientar, cuidado com suas amizades. Dificilmente vai falar cuidado com a sua família, né? Por quê? Porque geralmente os nossos amigos nos influenciam mais do que a nossa família. Por isso que geralmente os nossos pais sempre nos orientam a ter cuidado com as nossas amizades. Então cuidado com as amizades que você tem. É bem verdade que geralmente nós temos sempre amigos cristãos, mas por nós sermos cristãos, nada nos impede de ter amizade com pessoas não cristãs, tendo em vista que até a Bíblia vai dizer que as pessoas do mundo parecem ter mais prudência do que os da luz, né? As pessoas das trevas, né? Mas em caráter direto, há pessoas que não são cristãs, mas também têm uma ética cristã, têm uma ética social. De qualquer forma, independente dos seus amigos quem são, você precisa ter cuidado para não ser levados por essa ideia, né, de que você precisa experimentar uma droga para você saber qual é o barato da droga. Não, a droga não tem barato nenhum. É melhor obedecer a Deus. Nos Estados Unidos, mesmo com médicos alertando para a dependência e pior em casos psiquiátricos de depressão, ansiedade e esquizofrenia, 8 estados americanos já adotaram a descriminalização da maconha. O mesmo motivo acontece na Alemanha, Canadá e Suíça. Em 2013, o Uruguai, país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, também legalizou a produção, distribuição e venda. E essa questão vem sendo discutida com um número cada vez maior de políticos, intelectuais e artistas brasileiros defendendo a legalização do uso recreativo da maconha também em nossa nação. Uma outra questão aqui no Brasil, eu tinha falado um pouco da questão política, é que muitos artistas também são a favor da legalização da maconha. Por quê? Porque eles são usuários. Então, eles sendo usuários e a maconha sendo liberados, eles podem continuar usando a maconha de qualquer lugar, né, em qualquer ambiente, porque não serão discriminados e não serão presos. Por esta razão que muitos políticos e artistas têm essa tendência de querer liberar a maconha. Entretanto, isso vai trazer um grande problema para toda a sociedade. Nós veremos um pouquinho mais adiante as grandes questões da legalização da maconha, principalmente. Vai vir outras ideias de outras drogas para legalizarem também, mas a gente vai primeiro ver com essa ideia de legalizar a maconha para uso disso, uso daquilo, uso recreativo. No uso recreativo geralmente para fumar a maconha, né? Então veja que isso não vai trazer nenhum bem para a sociedade, muito menos para o usuário, uma vez que ele vai ter a sua saúde deteriorada. O que são as drogas? Você já sabe que o uso de drogas é pecado, mas você sabe o que são drogas? Vejamos o que diz o dicionário. Qualquer produto alucinógeno que leve à dependência química e qualquer substância ou produto tóxico, fumo, álcool, etc., de uso excessivo. Não basta saber a definição, precisamos ter consciência de que as drogas têm matado e destruído a vida de milhares de jovens no Brasil e no mundo. As drogas, elas vão deteriorar a pessoa. E é interessante a gente falar sobre o álcool e o fumo, por exemplo, que são as chamadas drogas legalizadas, que elas também vêm destruindo pessoas. Veja, por exemplo, jovens, né, que ficam na balada até outras horas da noite, bebendo e fumando, e vão se deteriorando aos poucos, e quando ele perceber, ele está com a vida completamente perdida. Talvez você até conheça alguém
que é usuário de tanto do álcool ou do fumo, ou de ambos, que na verdade estão se perdendo a saúde, perdem a família, perdem a questão financeira e o pior de tudo, né? Perde a salvação. Então o álcool, por exemplo, principalmente você que é menina, precisa ter um certo cuidado, que existe uma questão da droga que é a questão da dependência. E quando uma pessoa é dependente de alguma droga, seja ela qual for, ela faz qualquer negócio para ter essa droga. Vendo que o desemprego no Brasil é alto, mesmo se não fosse, mas só para dar um exemplo, então nem todo mundo vai ter o dinheiro para comprar essa droga. Então ela vai fazer qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, para ter essa droga. E um exemplo, por exemplo, são pessoas que para ter a droga acabam fazendo pequenos furtos, aumento da violência, né? As pessoas vão ser violentas, vão assaltar a mãe, o pai, até mesmo terão relações sexuais em troca das drogas, vai mostrar o seu corpo, talvez na internet, ou talvez para algum traficante ou coisa parecida, vai ter sempre um envolvimento da droga, vai sempre levar, principalmente as meninas, né, a parte feminina, para essa questão da sexualidade, ou seja, vai vender o corpo, né, no caso a prostituição, para ter a droga. E isso aqui é um dos pecados que a droga, e ela no sentido geral, qualquer uma delas, vai ter sempre esse segmento. Então é sempre bom ter cuidado e não entrar nessa de curtir um barato e testar a droga para ver se é boa. É aquela velha máxima, se você não gosta, depois você para. Aí a pessoa começa e não termina nunca, né? Não para nunca. Então veja que sim, é um grande perigo, é uma ideia maligna. Diga não. Um dos argumentos mais mentirosos e perversos utilizados pelos defensores da legalização das drogas é que, ao legalizá-las, o tráfico, com o passar do tempo, pode acabar. Mas os fatos mostram outra realidade. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. Em Portugal e em alguns estados americanos, por exemplo, após a liberação do uso das drogas, o número de pessoas que experimentavam pela primeira vez cresceu consideravelmente. Com isso, evidentemente, o consumo aumentou muito. Isto aqui é uma das maiores mentiras, ou talvez a maior mentira falada para a desculpa para legalizar a maconha. Por quê? Legalizou o álcool, olha como vende. O Brasil, por exemplo, em questões de cerveja, é o segundo maior consumidor de cerveja do mundo, perdendo apenas para a Alemanha. Só para você ter uma ideia, né? Então veja que a legalização, se legalizar a maconha, por exemplo, então aquela boca de fumo, como as pessoas falam, né, no bom linguajar, vai aumentar as vendas. Então o tráfico não vai acabar nunca. Muito pelo contrário, ele vai cada dia mais aumentar. Porque aquela pessoa que às vezes até fumava pouco, consumia pouco porque era proibido, agora ela pode fazer em qualquer lugar. Então ela pode fumar em qualquer lugar. Ou pelo menos em ambiente aberto, ao público, né? Então veja que é uma mentira deslavada. É uma mentira sem precedentes. Então nada justifica o uso da maconha ou a legalização. Nós devemos, como cristão, orar ao Senhor para que isso seja barrado, para que não venha legalizar a maconha ou as drogas aqui no nosso país. Um projeto do inimigo. A legalização das drogas é um projeto de Satanás para destruir os sonhos de muitos jovens, desestruturar as famílias e causar transtornos à sociedade. Afinal, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Bom, vou apenas fazer uma ressalva aqui, que em João 10, apesar que nós sabemos que o adversário vem para matar, roubar e destruir, mas esse ponto aqui, essa referência, ela não diz respeito ao diabo. Ela fala sobre a questão dos falsos pastores, né, dos mercenários, né? Não tem nada a ver aqui com o diabo não, tá? Mas sim, nós sabemos que o adversário é isso que o adversário quer. Talvez você conheça algum amigo, algum conhecido que é usuário de droga, seja ela qual for, legalizado ou não. Você vê que ele vai se destruindo, dependendo da droga que ele usa, ele vai se destruir tão rápido ou mais lento, mas de qualquer forma vai ser uma destruição. E é uma destruição do conjunto da obra, não é somente a saúde dele que fica debilitada. Também são os amigos que vão começar a se afastar dele, porque
a maioria dos bons amigos não querem. Eu digo bons amigos no sentido de pessoa entendida, uma pessoa esclarecida. Por exemplo, você não vai querer ficar perto de uma pessoa que usa droga, porque você sabe que a polícia pode chegar numa hora, prender ele, por você estar junto, você vai ser levado também. Então automaticamente você vai se distanciar dessa pessoa. Então veja que até os amigos, né, as pessoas boas, de boa índole, vai começar a afastar do amigo justamente por causa desse medo, desse receio de ser pego também, ou porque talvez essa pessoa está usando uma droga, está devendo o traficante, de repente vem um acerto de contas e vai morrer, e você, por estar junto, vai ser uma queima de arquivo. Então veja o perigo que é a questão das drogas. Então nós, como cristãos, nós precisamos dizer não a este negócio, porque isso vai acabar com a família, destrói a pessoa fica sem vida, não tem mais um projeto de vida, porque aquela pessoa que é usuário de droga, a única motivação da vida dela é a droga, ela não faz outra coisa na vida senão ser usuário daquela droga, ela não faz outra coisa. Aí vai para lugares, né, chamada Cracolândia, por exemplo, vai para um ambiente ruim, né? Então veja que é um ambiente que fica completamente perdido, um ambiente sem esperança, um ambiente sem amor, é um ambiente somente para a destruição do ser humano. E não é isso que nosso Senhor e Salvador Jesus quer. Ele quer que nós venhamos estar em amor, unidos uns com os outros. Então a droga ela vai causar este abismo, né? Vai levar a pessoa à destruição, tanto a destruição física quanto a destruição espiritual, uma vez que a pessoa, se ela não se voltar para Cristo, ela vai morrer nessa vida de droga e vai padecer na eternidade sem Jesus, né? Para concluir, sabemos que muitos membros da igreja sofrem com algum parente não crente que está preso nos vícios. Com frequência vemos mães pedindo oração por algum filho que vive afundado nas drogas. Por isso vamos nos unir em oração para que no Brasil o uso de drogas jamais seja legalizado. Vamos clamar em favor dos familiares que vivem uma vida de dependência. Jesus pode libertá-los. Há uma outra questão sobre essa questão das drogas também, que nós vemos pessoas, né, da igreja que muitas das vezes têm esse sofrimento no lar, né, de pessoas na sua família que é usuário de droga, seja lá qual é a droga que for, né? Então veja que há uma destruição do lar. Até essa pessoa, uma serva do Senhor, um servo do Senhor, fica até abalado para falar na igreja, porque ele tem uma vida, né? Essa pessoa, esse cristão tem uma vida de exemplo na sociedade, mas tem alguém da família, de repente um filho, ou o pai, ou a mãe, que está ali sendo destruído pela droga, tira até a questão do bom exemplo, né? Então veja que destrói toda uma situação. E até, infelizmente, até alguns casos pontuais, é raro, né? Pelo menos que eu vejo bem raro a situação, mas existe até algumas pessoas que estão na igreja do Senhor, às vezes canta no conjunto e também é dependente químico, é usuário de droga. Então isso também precisa ser corrigido, né? Precisa ser olhado, precisa ser tratado, porque uma pessoa que está na casa do Senhor, louvando ao Senhor, e está continuando vivendo uma vida, talvez no álcool, no fumo, ou até mesmo na maconha, ou cocaína, ou seja lá o que for, a droga que for, essa pessoa precisa ser tratada antes de ser colocada em comunhão, por exemplo. Ela precisa ter um equilíbrio, para depois não dar um falso testemunho, né? Não até por vontade própria, às vezes até uma pessoa sincera na presença do Senhor, mas tem essa deficiência, né, de estar envolvida ainda com algum tipo de droga. Então o ideal é que essa pessoa seja primeiro sarada, né, tratada desse vício, para depois sim entrar no rol de membros, por exemplo, entrar em comunhão com a igreja, para que assim venha participar da ceia do Senhor e não ter o que acusá-lo, né, ninguém poder acusá-lo de nada. De qualquer forma, quando sabemos de um caso desse, nós precisamos também abraçar essa pessoa com amor, com cuidado, né, com todo o carinho que nós podemos ter, até porque Jesus falou certa vez que o que quereis que os homens vos façam, façai-vos primeiro. Então nós temos que ter a consciência de que se eu tivesse numa situação dessa, eu gostaria que as pessoas viessem falar comigo de uma forma educada, de uma forma respeitosa. Então eu também irei fazer o mesmo. Então veja que é
uma situação assim, bem delicada, bem difícil a questão dessa questão das drogas, né? Nós precisamos continuar orando ao Senhor para que isso não seja liberado no Brasil, porque o Brasil já anda perdido do jeito que está, né? Sem uma política moral, sem uma questão moral, sem uma questão ética, e ainda vem com essa questão das drogas, só vai fazer a coisa piorar, não é verdade? Então que Deus em Cristo venha continuar abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!